Olá, aluno! Você que fez o vestibular da FGV, um vestibular que mais uma vez privilegiou o bom aluno, exigiu do aluno um treinamento específico, uma prova que teve como primeiro tema a Apple, a discussão sobre as condições de trabalho das fábricas que a Apple contrata para fazer seus produtos. O segundo texto, um texto que tratava de questões econômicas. Então, assim, temas que são abordados somente no vestibular da FGV. Então, o aluno, para fazer essa prova, tem que se preparar especificamente para ela. A prova teve 15 questões, como normalmente é, e já é previsto pelo manual. As 15 questões somente de interpretação de textos, não houve nenhuma questão de gramática. Os dois textos eram atuais, embora as datas deles tenha havido aí alguma diferença. Por exemplo, o primeiro texto foi da revista The Economist, datado de edição do dia 6 ao dia 12 de 2010. Então, esse texto realmente atual. E o segundo texto é um texto que falava sobre questões financeiras e econômicas do jornal, aliás, da revista The New Yorker, do dia 30 de março de 2009. Então, um ano aí de defasagem de um texto para o outro, nem por isso o segundo texto deixou de ser atual. O que eu gosto de lembrar aí ao aluno é que no segundo texto especificamente, tantos termos que a gente viu em aula caíram, então os nossos alunos realmente devem ter ficado na hora contentes e possivelmente até mais confiantes para resolver o vestibular. Palavras como income, renda, apareceu a sigla GDP, que é o Gross Domestic Product, Produto Interno Bruto, questões ainda que falavam de unemployment, desemprego, então termos que a gente cobriu durante o semestre. Então foi muito legal, eu fiquei muito contente com a prova, uma prova bastante equilibrada, questões bem diversificadas, questões que pediam para você responder a partir da leitura do texto, questões que pediam para você comparar as informações do texto e dizer qual que era errada, questões que pediam alguma coisa de comparativo ou superlativo, e desta vez melhorou o exame. Devo fazer um elogio à FGV, porque não houve questão que trouxesse dubiedade, não houve aquela questão que o aluno ficaria perdido sem saber o que marcar, porque essa questão dúbia pode favorecer o chute, e nesse exame isso não aconteceu. O aluno que estudou muito deve ter tido bom resultado, o aluno que estudou médio, um resultado satisfatório, o aluno que não se preparou para o exame deve ter sentido o peso de um vestibular bem elaborado, de um vestibular que exige, acima de tudo, maturidade do candidato. Eu vou comentar as questões uma a uma para vermos como fica a resolução, complementando o que está aqui no nosso site, que é a resolução escrita. Qualquer dúvida, acompanhe conjuntamente ou acesse quando achar melhor. O primeiro texto, então, falava da Apple. A primeira questão não trazia nenhuma dica especial, era a questão 31 da prova A, que é a que eu vou resolver, então sempre a ordem aqui das questões dos gabaritos atendendo à prova tipo A. Na primeira questão, de acordo com a informação do artigo, no comecinho do texto já era possível descobrir que a Apple aparentemente não tinha tomado cuidado em relação a alguns aspectos de como seus produtos são produzidos ou são manufaturados. Essa resposta vem no texto nas 3 primeiras linhas. Aí a segunda questão, uma questão específica, bastava buscar o ponto certo do texto que se achava a resposta sobre o dia 23 de fevereiro. O que ocorreu no dia 23 de fevereiro? A Apple publicou um documento, o texto usa o termo report, que é um relatório, entendemos como documento, e que colocou dúvidas e questões a respeito do processo de trabalho de seus produtos, que violavam leis internacionais e também violavam os próprios padrões estabelecidos pela Apple. Então, um texto muito legal, um tema extremamente atualizado. A terceira questão, o próximo exercício, também falava do parágrafo 1. Então, olha, questões que são diretas e objetivas, o aluno tem que se concentrar ao máximo desde o começo da leitura para ter o máximo de aproveitamento e não deixar escapar uma questão fácil e direta como essa. Então, aqui, a questão número 3, o 33, ela diz o seguinte, no parágrafo 1, o que é a frase Even Apple's account raises more questions
then it answers. Então, esse termo aqui, account, era a chave, o aluno perceber que era o registro, o relatório, os documentos que a Apple tinha produzido. E não confundir com o termo accounting, contabilidade. Então, cuidado aí, aluno. Na questão 3, na prova A resposta seria a letra B. Ao invés de limpar e esclarecer todas as dúvidas, o relatório, a versão da Apple, de sua história, de seu documento, de fato, levou a mais confusão. Então, 3B de bola. Na questão 4, uma questão que falava assim, qual das seguintes não é mencionada no artigo como ação que seja ilegal ou injusta na contratação ou nos serviços de seus fornecedores? E aí você tinha, no parágrafo 2, todos os elementos, a letra A, a B, a D e a E, e só ficou faltando a C, porque a C falava de um termo que era dos trabalhadores que tiveram problemas com a ventilação de uma fábrica, e este foi um caso isolado, ele não foi comentado pela Apple, ele foi depois declarado pelo jornal People's Daily e não pela Apple, então essa seria a resposta à questão 4C ainda da prova A. A questão 5, de acordo com a informação do artigo, a Apple, o que a Apple fez na questão 5? Olha, a resposta vem na metade do segundo parágrafo, quando diz que ela foi vaga em resolver problemas que diziam respeito aos seus fornecedores, porque assim, o texto afirma, remedial steps have been taken, but it does not specify where these occurred. Então assim, foram tomadas medidas, mas o texto não informa onde, como, quando elas aconteceram. Então fica a dúvida a respeito dessas medidas, desses passos tomados pela Apple. Questão número 6, a 36, nessa prova A, de acordo com a informação do artigo, qual das seguintes mais provavelmente é verdade em relação aos produtores, aos fornecedores da Apple que tiveram a auditoria? E aí a gente lê no texto que somente a Apple foi a única empresa em toda a história de fornecimento dessas empresas a exigir tal controle. Então aí a resposta no only, na última linha do terceiro parágrafo, essa questão 6E.